Por que algumas pessoas acordam de mau humor? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Altair, vamos para os recados da paróquia. Quais são? Número 1, vai no iTunes Store, dê 5 estrelas e faça o seu comentário. Isso aí. Número 2, indique um episódio do Naruhodo para alguém que nunca ouviu o Naruhodo ou mesmo nunca tenha ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa podosfera. E número 3, Altair. O número 3 é sobre ajudar a manter o Naruhodo no ar, Altair. Isso aí. E para contribuir, basta usar o aplicativo PicPay e assinar o apoio mensal de R$15. São 2 Coca Zero, querido ouvinte. Uma para o Altair e uma para mim. E como assinante, além da nossa gratidão, você terá 3 coisas. 1, você terá acesso ao grupo secreto no Telegram, ou seja, assinante pode conversar com a gente e com a comunidade de ouvintes assinantes. 2, você terá vantagens especiais. Por exemplo, assinante recebe os episódios no grupo secreto do Telegram antes de todo mundo. E 3, você receberá conteúdos exclusivos. Por exemplo, assinante recebe episódios que só são distribuídos no grupo secreto do Telegram. Então é isso. Baixe o aplicativo PicPay e assine o apoio mensal. Com o PicPay você ainda vai poder pagar boleto, transferir dinheiro entre amigos, recarregar celular, sacar o saldo em qualquer banco 24 horas sem taxa. E olha só, no primeiro mês de apoio ao Naruhodo, você ainda tem um cashback de R$15. Isso mesmo, você assina e recebe seus R$15 de volta. Tá? Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. O Naruhodo está abrindo espaço para o podcast das Minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Pergunta de Quinta, comandado pela Mona Motterly. Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do Naruhodo. E conheça o podcast Pergunta de Quinta, com o Saque Feminista e o PDQ Veganista. Oi, eu sou a Mona Motterly, do podcast Pergunta de Quinta. Lá nós respondemos perguntas sobre veganismo e feminismo nos quadros Veg Responde e Saque Feminista. Manda sua pergunta pra gente. Você nos encontra no Spotify, SoundCloud, iTunes ou no seu agregador favorito no feed do É Pau é Pedra, o podcast colaborativo feito pelos patrões do Anticast. Caso tenha interesse em conhecer mulheres podcasters, acesse a hashtag Mulheres Podcasters. O Pergunta de Quinta e o É Pau é Pedra apoiam essa iniciativa. É uma ação de iniciativa do programa Ponto G para divulgar o trabalho de mulheres na mídia podcast e mostrar para todo ouvinte que sempre existiu mulheres na comunidade de podcasts do Brasil. E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte. Eu sei que nessa época de isolamento social a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos, e embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office, a verdade é que estamos sendo forçados a ficar em casa e tentando trabalhar em meio a uma pandemia. Então meu recado é, antes de mais nada, vá com calma e cuide de sua saúde mental. Dito isso, pode ser sim um bom momento para dar uma acelerada em sua carreira profissional. E é para quem estiver a fim de fazer isso que eu quero falar aqui da Alura, a maior plataforma de cursos online do Brasil. Tem mobile, programação, front-end, infraestrutura de tecnologia, design, user experience, marketing digital, data science, inovação, gestão, tem para todos os gostos. E a Alura não é só uma plataforma. Ela é uma instituição de ensino, ou seja, ela garante a qualidade dos cursos que são produzidos por ela mesma. E funciona de um jeito muito simples. Você tem acesso a mais de 1000 cursos com uma única assinatura. Agora a vantagem, ouvinte Naruhodo tem desconto de R$100. Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br/promoção/Naruhodo. Repetindo, alura.com.br/promoção/Naruhodo. Temos pergunta de ouvintes, Altair. Sim, ouvintes ilustres e sobre um tema que é muito comum, me assola pessoalmente, né? Eu me sinto compreendido por esse tema, então fico muito feliz que pessoas perguntaram sobre ele para que possamos discutir esta questão pessoal e também de saúde pública. Tá certo, e a gente vai começar, Altair, com o áudio das nossas ouvintes ilustres, a Vivi e a Mila, do canal Peixe Babel no YouTube, né, que fala sobre tecnologia e
democratização da tecnologia. Isso, computação, e fala sobre um papel muito importante das meninas na área de exatas e de computação. Eu já as conheço há alguns anos e admiro muito o trabalho delas, sempre acompanho o canal. Para quem não conhece, entre e assista os vídeos muito bem feitos do canal Peixe Babel. Tá certo, vamos ouvir então o áudio da Vivi e da Mila. Olá, Altair, olá, Ken, é um prazer estar aqui com vocês indiretamente hoje. E a nossa pergunta para vocês é: como que as pessoas e por que acordam de mau humor? Não, na verdade, a pergunta certa é como que as pessoas acordam de bom humor, porque é humanamente impossível, né? Mas não é só a Vivi e a Mila que tem essa pergunta, Altair. A gente recebeu também e-mails. O primeiro da Beatriz Miki Takasaka, que tem 14 anos, Altair. Olha só, vai fazer 15 daqui a pouco e diz que ouve o Naruhodô desde os 12. Ela é de São Roque, no interior de São Paulo. Ô, Beatriz, é por causa de gente como você que a gente faz o Naruhodô. Isso. E ela diz o seguinte: antes de começar com a minha pergunta, eu gostaria de agradecer pelo trabalho de vocês no Naruhodô. Eu escuto vocês desde os meus 12, mesmo não entendendo a maioria dos termos que vocês falavam ou me distraindo no meio das explicações. Naquela época era pelos seus carismas e vozes agradáveis. Obrigada por me acompanharem nas caminhadas da escola para casa. Tenho muito carinho por vocês. Altair, eu diria que eu acho que foi o maior elogio que a gente já recebeu. Muito bom. Porque assim, primeiro porque ela escutava desde os 12. Segundo, a sinceridade de dizer que muitas vezes, quando tinha 12 anos, não entendia o que a gente estava falando. Depois dizer que a gente tem carisma, que nossas vozes são agradáveis e que a gente ajudou ela e acompanhou ela nas caminhadas para a escola. Quer dizer, o que falta, né, Altair? Essa é uma mocinha que tem bem consciente a diferença entre educação e divulgação científica. A educação científica é aquela que de fato pega você uma parte, mas não todo, e você entra em contato de novo, até virar uma prática cotidiana, e aí você vai sendo educado aos pouquinhos para não entender cada vez menos. Né? Isso aí. Gosto muito da iniciativa da Beatriz e fico muito feliz de também poder responder uma pergunta dela. É verdade, a Beatriz está falando que ela é fã da gente e eu posso garantir que a gente já é fã da Beatriz. É isso aí. Agora para a pergunta que me fez vir escrever esse e-mail, certo? Bem, há 4 anos eu venho acordando mais ou menos às 6 da manhã. Alguns dias eu acordo às 6h03, 5h59, 6 em ponto, variando de 5 minutos para mais ou para menos. Nunca mais ou menos que isso. Eu nunca entendi porquê, também não fazia muita questão de saber. Ainda nos dias em que queria dormir até mais tarde, acabava acordando cedo e tentava voltar a dormir mais um pouco e fracassando. Ou quando dormia menos de 4 horas e meu cérebro insistia em acordar às 6 da manhã. Mas isso mudou depois de uma manchete afirmando estudos que relacionam estresse e relógio biológico a distúrbios do sono. Outra matéria ainda citou a síndrome de burnout, outra transtornos de humor. Fui ler e pesquisar mais sobre o assunto, mas sendo franca não achei muita coisa, então cá estou perguntando para vocês. Existe algum outro motivo para isso? Porque não me lembro de ter motivos para altos níveis de estresse quando estava no 6º ano do fundamental. Da mesma forma que sei que as chances de eu ter síndrome de burnout e ou transtorno são muito baixas. Tem como eu mudar isso? Faz mal para o organismo, assim como os sites dizem, ter o sono igual ao meu? Eu agradeço desde já e aguardo ansiosamente o dia que vocês me responderão. O dia chegou, Beatriz! É isso aí. E temos o e-mail do Francisco Júnior, que é doutorando em ciência da computação, que fala de Porto, Portugal, de Juazeiro do Norte, Ceará, e de Recife, Pernambuco. Eu não entendi ainda onde é que exatamente ele mora. Que diz o seguinte: eu conheço muitas pessoas que se consideram noturnas, ou seja, que preferem acordar mais tarde e são mais produtivas durante a noite ou na madrugada. Ser noturno é cultural ou fisiológico? Estou com a minha namorada, noiva, esposa, namorada há uns 12 anos e ela é uma dessas pessoas. Estudou parte da vida pela manhã e sempre fala que era muito difícil para ela acordar cedo. Depois, especialmente no ensino médio e na faculdade, começou a estudar à tarde e se sentia bem melhor por acordar pouco antes de ter que ir para a escola ou faculdade. Inclusive, seus horários mais produtivos de estudo e trabalho são e sempre foram as madrugadas.
Hoje ela tem um emprego com horário flexível e faz de tudo para não trabalhar pela manhã. Quando não consegue, sofre muito. Isso ficou muito evidente quando resolvemos morar juntos, porque eu, por outro lado, sou extremamente diurno. Sempre estudei pela manhã e me sinto cheio de energia assim que acordo. Era eu que acordava a minha mãe para que ela fizesse meu café da manhã e acordava meus irmãos também. Não consigo passar 5 minutos na cama depois de acordar e já tenho que procurar algo para me ocupar. Hoje, depois de negociações, eu me adaptei a dormir e acordar um pouco mais tarde, enquanto ela se adaptou a dormir e acordar um pouco mais cedo. Tivemos medo de chegarmos a um ponto de nos vermos cada vez menos, mesmo morando dentro da mesma casa. Dadas essas premissas, nossos filhos tendem a ser mais noturnos ou mais diurnos? Abraços a todos e espero que durmam bem. Altair, temos a pergunta-chave aqui, trazida pela Vivi e pela Mila. Mas também temos perguntas aí no entorno dessa pergunta-chave trazidas pela Beatriz e pelo Francisco. O que é que a ciência tem a dizer sobre tudo isso? Muitas coisas. Muitas mesmo. Você vai ver que abundam as referências, tá? E sono é uma das suas especialidades também, né, Antônio? Pois é, mas é uma área de pesquisa que me interessa muito, que são os ritmos circadianos, assim. Eu me interessava desde a época da faculdade. Porque é muito legal, é muito interessante. Inclusive foi o Nobel de Medicina de 2017. Né? Os ganhadores do Nobel de 2017 foram aqueles que descreveram, finalmente, né? Era um quebra-cabeça grande, mas eles conseguiram descrever todo o mecanismo genético e fisiológico do sono, do ritmo circadiano, né? De vigília-sono. Então, isso, 2017, convenhamos, é hoje à tarde. Então, é uma coisa que... Muito, muito recente, né? Um pouco antes do mundo acabar, né, inclusive. Pois é. Então, e por isso que a partir de 2017 surgiu uma avalanche de novos trabalhos e tal. Então, temos coisas bem atualizadas sobre esse tema. Ken, você gosta de acordar cedo? Então, eu tive fases na minha vida, Altair. Fases em que eu não gostava, fases em que eu preferia. Assim, eu diria que, no geral... Eu sou uma pessoa diurna, então o dia fica mais produtivo quando eu acordo cedo. Tá. Mas na pandemia, a coisa ficou meio zoada, sabe assim? Tipo, porque o cedo não é mais tão cedo assim. Eu já fui aquela pessoa que acorda às 6 da manhã todos os dias e de boas, entendeu? Hoje o cedo é meio... tá mais para 8 horas do que para 6. Ótimo. Né? Mas é por aí. E se você lembra, quando você era criança, né, tinha uns 10, 12 anos, acho que você tinha costume de acordar cedo. Sim. Principalmente sim, porque eu estudava de manhã. Isso. Então eu tinha esse hábito. O beisebol também, o treino começava cedo, então eu acordava cedo, inclusive no fim de semana. Né? E, portanto, eu não aguentava dormir muito tarde. Né? Isso. Não aguentava. Você sofria muito para acordar? Não muito, sabia? Acordava de boa. Não assim. nessa época. Depois foi quando eu envelheci um pouco mais que aí começou a ficar mais difícil. Isso. Quando você foi ficando adolescente, você começou a jogar o sono mais para tarde, assim, ou pelo menos sofrer para acordar cedo. Isso. E gostar de ficar acordado até mais tarde. Isso. Aí na fase adulta, depois dos 20, 25 anos, ficou uma coisa meio oscilante, assim, né? Às vezes você acordava mais cedo, às vezes mais tarde. Isso. Né? E aí, desde então, eu oscilo fases da vida, assim, sabe? Fases em que eu acordo mais cedo e fases que eu gosto de dormir até mais tarde e gosto de trabalhar à noite. Tá? Mas agora, que eu já tô com 51, tá? Eu sei que eu produzo muito melhor de dia. Tá? Produzo melhor de dia profissionalmente. E, portanto, eu procuro acordar não tão tarde, fazer o exercício antes de começar a produzir, fazer exercício físico antes de começar a produzir, e depois tentar aproveitar o dia ao máximo. Assim. Sim. Então, você está seguindo muito bem o que a genética dos ritmos circadianos determinou para você. Olha só, eu sou um homem médio, é isso? Isso, exatamente. No que diz respeito ao ritmo circadiano, sim. E o que é muito bom, aliás, né? Porque aí você tem todos os benefícios sociais de se adaptar à rotina da maior parte das pessoas. Tá? Eu sou aquele cara que, assim, que quando eu era mais adolescente, jovem adulto, eu ia pra
não pra balada, que eu nunca fui de balada, mas eu ia pra programas que eu invadia a madrugada e às vezes não dormia e ia pro treino de beisebol. Tá? Então eu estudava o dia inteiro, ia pra alguma coisa social que invadia a madrugada, no sábado de manhãzinha eu tava no treino. Hoje, se eu varo uma madrugada, eu fico estragado pelo menos uma semana. É normal. Isso, não se sinta mal por isso, faz parte. Tá? Isso é bem descrito, é fisiológico, é de boa. E te protege, né? Senão você faria isso até hoje e morreria mais cedo. Tá? Então, isso é importante. Na verdade, o que a gente vai falar nesse episódio é... A pergunta principal é por que algumas pessoas acordam de mau humor. Você não era uma pessoa que costuma acordar de mau humor, certo? Não, às vezes você acorda cansado. Em geral, eu posso acordar mais cansado, ter dormido mal, mas em geral eu acordo de bom humor. Isso. Então, mas tem aquelas pessoas que acordam tipo bom dia sol, né? Sabe? Bom dia 5 da manhã, bom dia sol. Bom dia passarinho. Isso. Bom dia janela. Essa eu acho que matam pessoas e escondem no freezer, eu acho. Mas enfim, né? Assim, como eu estudo muito tema e ainda faço parte de um grupo de pesquisa de sono, eu fui atrás, inclusive, dos indicadores genéticos. Eu sou uma pessoa bem noturna. Assim mesmo, eu sofro com as diligências cotidianas. Agradeço novamente o áudio da Mila e da Vivi. Eu sou time Vivi, assim, a Vivi é noturna que nem eu também. Aliás, uma curiosidade, nós nunca, graças a esse ciclo diferenciado do Altair, fora da média, nós nunca gravamos um Naruhodô antes das 9 da manhã. Nunca. Isso, exato. Eu diria que não antes das 10 também. Com certeza. Não, eu já perdi emprego por causa disso, sabia? Uma coisa engraçada. Não ser demitido, mas assim, eu notei. Né? Isso vale como curiosidade, como defesa também dessa classe. Um contingente pequeno de pessoas, mas tem que ser defendido. Injustiçadas, tem injustiçadas. A minoria, somos minorizados. O capitalismo... Isso, e a Igreja Católica. Engoliu a individualidade do sono dessas pessoas. Então, nós somos uma classe que sofre muito com isso. Eu dei aula numa universidade uma vez, particular, por um semestre. E a aula começava às 7 da manhã. 7 da manhã. Assim, aí não dava. Começar às 7. Eu chegava com metade do cérebro, parecia um golfinho. Não dava. E a aula não era ruim, nem nada, mas eu não conseguia acordar. Não conseguia. Né? Foi a única... eu dou aula há 15 anos, pelo menos. Foi a única vez que eu acordei atrasado e cheguei atrasado porque eu acordei tarde. Assim, sabe? Perdi a hora. Foi a única vez. Por outro lado, eu já treinei tênis de mesa às 7 da manhã. Então, os treinos de judô de manhã, quando eu tinha que treinar, eram horríveis, não rendiam nada. E aí eu treino à noite, né? À noite, pra mim, rende muito mais. E aí, chegava um ponto que pra mim era tão difícil, me fazia mal mesmo, sabe? Ter que acordar pra 7 da manhã da aula, que eu ia varado. Entendo. Eu virava à noite, dava aula e voltava pra dormir. E aí, compromete tudo. Aí, no final do semestre, eu falei, não dá. Eles até queriam dar mais aula, eu falei, não dá. Deus ajuda quem cedo madruga, não é comigo, não, velho. Não dá. Igual na Unifesp. Na Unifesp, quando eu comecei a dar aula, a aula começava às 7h30 da manhã. Né? Falei, não dá. Aí joguei pras 8, 8h30, 9, agora começa às 9h30. E dá tudo certo, as pessoas gostam, dá tudo certo. Né? Então, assim, pessoas como eu sofrem, né? E aí, o tema de hoje, né, é responder basicamente essas duas perguntas. Como funciona o ritmo circadiano de vigília-sono, né, que é chamado de cronotipo, né, as curiosidades sobre o cronotipo, e por que tem pessoas como a Mila, que acorda com as galinhas, como o Ken, que é uma pessoa intermediária, e como eu, que sou uma pessoa noturna. Né? Como que se dá essa variabilidade, e se isso é relacionado com o humor ou não. Tá? Respondendo as perguntas assim mais diretamente, a pergunta da Vivi e da Mila, né, que é sobre por que tem pessoas que acordam de mau humor de manhã, não é esperado que você, mesmo que você tenha viva sobre um cronotipo muito diferente do seu, não é esperado que você acorde de muito mau humor. Tá? É esperado que você acorde sonolento, pode acordar cansado, mas não querendo matar as pessoas. Tá? Na época que eu tinha um cronotipo muito desregulado, eu acordava muito cedo porque dormia muito mal, porque tinha muito medo de acordar atrasado, então dormia muito mal, o sono era todo disruptivo, e aí eu tinha mau humor.
tá? Então, assim, por que algumas pessoas acordam de mau humor? Em geral, é porque tem alguma coisa de errado com o sono delas, ou porque tem alguma outra coisa de errado que afeta o sono delas. Tá? Então, uma coisa muito importante desse episódio é pesquisar a direcionalidade. Tá? Então, a gente lê artigos, por exemplo, que mostram que pessoas que acordam de mau humor, né, tendem a ter mais depressão. Tá? Isso não é bem verdade. O contrário, a gente tem mais evidências. Pessoas com quadros depressivos podem acordar de mau humor de manhã. Mas não por causa do sono, e sim por causa do quadro depressivo. Tá? Então, isso é um disclaimer importante, assim. Porque eu afirmo a coisa de um lado, a pessoa já assume o contrário. Isso é errado, cientificamente. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, evidências para dizer que pessoas em quadros depressivos tendem a ter o sono com mais problemas e aí podem acordar com mau humor de manhã. Tá? Mas isso não quer dizer que se eu acordo de mau humor, eu tô deprimido. Você não pode usar isso como um diagnóstico. Claro. Tá? Isso é importante. As pessoas direto confundem isso, sobretudo jornalista. Sim, né? sim. Isso é muito Confunde problemático. Causa com consequência. Né? E direcionalidade da causa e consequência. Isso é importante. Tá? Então, a ideia é trabalhar sobre isso. Se você acorda de muito mau humor de manhã, tem algum problema relacionado com a qualidade do sono. Às vezes você pode ter apneia do sono. Você começou a ter apneia do sono e dorme, tem um sono mais fragmentado, você acorda de mais mau humor. Tá? Mas aí não é por causa de ser diurno ou noturno, é por causa da apneia. Tá? Então, assim, mesmo que você seja obrigado a acordar muito cedo, sendo que seu cronotipo é mais noturno, né? Se em geral, você pode acordar meio cansado e tal, mas você não acorda com mau humor, em geral. Tá? Certo. Na verdade, assim, se você lutar muito contra o seu cronotipo, como o meu caso lá de dar aula às 7 da manhã, quando você luta muito contra o cronotipo, isso atrapalha a sua rotina cotidiana. E isso pode levar a algum problema que depois gera mau humor no sono. Perfeito. Tá? Então, o mau humor não é a causa de nada, é a consequência da maneira como você vive a sua ritmicidade. Esse disclaimer é muito importante, tá? Antes de entrar nas evidências próprias. Mas aí, falando especificamente do cronotipo, o que ele é? Ele é um ritmo circadiano, né? Circadiano vem de um termo em latim, que é o circadien. Né? Circadien são dias, ciclos de um dia. Isso que quer dizer? Ciclos de aproximadamente um dia, de 24 horas. Tá? Então, muitos sistemas do nosso corpo, eles são calibrados ao aparecimento e desaparecimento da luz natural. Então, tem um componente genético, biológico muito forte do ritmo circadiano. Né? E ele é regulado pela luz, pela presença do sol e a luz natural, ou a ausência dele. Tá? E aí cria-se o ritmo circadiano. Então, se a gente vivesse em um outro planeta em que o dia não tivesse 24 horas, tivesse mais ou menos, nosso ritmo circadiano com certeza seria diferente. Tá? E aí, a ideia assim, tem estudos populacionais que falam sobre esse ritmo circadiano, esse padrão natural. Né? Hoje em dia, a nossa rotina não tem mais um match tão forte com o esquema dia e noite do Sol. Né? Porque hoje a gente tem luz natural. Tá? Sim. Mas a maior parte da nossa história evolutiva tinha esse match entre o dia e noite, né? E a nossa rotina. Temos um Naruhodo mais antigo, que a gente fala até com um pouco mais de detalhes sobre isso, que é o Naruhodo sobre sono polifásico. Né? A gente explica um pouco, vamos deixar na descrição isso para vocês ouvirem. Tá? A gente também tem outros Naruhodos que falam dessa coisa do sono. Os 2 episódios mais relacionados com esse... Temos o nosso Naruhodo 5, né? Se é possível recuperar uma noite mal dormida, dormindo mais na noite seguinte. Tem o Naruhodo 129, que eu comentei, sobre sono polifásico. Tem o Naruhodo 245, que é porque sempre tem espaço para o doce, que eu falo da relação entre o ritmo circadiano e o consumo de alimentos. Né? Quando a gente está com um sono, com um padrão de rotina muito diferente da nossa rotina de cronotipo, de vigília-sono natural, a gente tende a ter um comer mais impulsivo, tá? Que é basicamente atacar a geladeira à noite. É isso. E tem o Naruhodo 256, que é porque roncamos, que fala do peso da apneia na sonolência, e aí toda a questão ligada ao mau humor. E também tem o Naruhodo sobre insônia, que é o 188. Se contar carneirinhos faz a gente dormir mais rápido. Então, voltando na questão do humor. Existe relação entre humor e sono? Sim.
tá? Mas não é um padrão de, por exemplo, se eu sou mais noturno, eu tenho um humor pior. Não é isso. Não é essa relação, tá? E o que a gente tem de estudos Porque se você é mais noturno, né, e dorme tarde, mas acorda mais tarde também e tem uma boa quantidade de sono e uma boa qualidade de sono, você não vai acordar mal-humorado, certo? Isso, tudo bem. O problema é quando você tem que a gente chama isso de jet lag social, que você tem que se adaptar à rotina da maior parte das pessoas quando você tem um cronotipo muito noturno, tá? Aí o problema está na rotina, o problema não está no sono. Então, você dizer que pessoa... Assim, a gente encontra evidências em estudos transversais de que pessoas que têm um padrão de sono mais noturno têm menor qualidade de vida, têm uma maior chance de desenvolver comportamentos ligados a quadros depressivos ou ansiosos, mas a causalidade não está aí. A causalidade é ao contrário. O padrão de vida desadaptado, por conta do jet lag social, gera problemas circadianos que acabam implicando nisso. Então, um erro muito comum é falar, todo mundo, para você não ter depressão, basta acordar cedo. Não é verdade. Não é verdade. Você vai, de novo, como quem defendeu, você vai excluir uma porcentagem da população, que é pequena, mas do ponto de vista absoluto é muita gente, que poderia se beneficiar repensando melhor sua rotina. Agora, isso de ser noturno ou diurno é inato? Tem uma carga genética muito grande, mas tem um jogo. Isso que é interessante, né? Então, assim, os estudos populacionais de cronotipo, vou deixar na descrição um questionário do cronotipo, que é chamado questionário HO, né? Do Horme e do Osberg. Ele existe, esse questionário existe já há algumas décadas. Ele é online, você pode responder, eu vou deixar o link. Você responde esses padrões, por exemplo, uma pergunta que tem nesse questionário. Vou perguntar para você, quem tá? Então, ó, imagina um dia em que você quer estar no pico da sua performance para realizar uma prova que você sabe que vai ser mentalmente cansativa. E essa prova dura 2 horas. Que horário você escolheria do dia para fazer esse teste, dado que você está em um dia livre? Tá. Que horário você escolheria? Eu escolheria final da manhã. Mas 11, meio-dia. Isso, 10h30, 11, entre 10 e 11, porque eu sei que eu sou mais diurno, produzo bem de dia, sinto um leve sono depois do almoço. Isso, muito bem. Isso é o normal. Por aí. Você tá na maior parte das pessoas, é isso. Eu faria essa prova 5 da tarde, 6 da tarde. E aí é interessante, porque é um conjunto de perguntas, e ele mostra mais ou menos quando que, com base em dados populacionais, quando que é mais ou menos o seu primeiro pico de melatonina, né? Que é quando você deveria induzir o sono, começar a induzir o sono, e quando é o seu melhor horário para dormir, com base nesse questionário. A gente já tem muitos artigos epidemiológicos que usam isso e tal, e aí é legal porque isso gera uma curva normal, a gente tem o nosso Naruhodo, que é ser normal, gera uma curva em forma de sino, né? Então, esse questionário HO, ele gera uma pontuação que vai de 16 a 58. Esse é o grau, tá? Se você tem entre 16 e 41 pontos, ou seja, se você tem scores baixos, você é uma pessoa noturna. Entre 42 e 58 pontos é o intermediário, e mais que 58 é a pessoa matutina, diurna. Os estudos populacionais mostram que entre 70% e 80% das pessoas é intermediário, o que é ótimo. Eu queria muito ser intermediário. Entre 10% e 20% das pessoas são noturnas, e 10% e 20% das pessoas são extremamente matutinas. Tá? Ambos sofrem. O matutino de verdade é o que acorda às 6 da manhã todo dia, de boaça, e acorda de manhã achando que tá com insônia. Por que ele acorda às 6 da manhã? Ninguém acorda às 6 da manhã. Aí ele quer começar o dia e não tem gente pra começar o dia. Então imagina no escritório, né? Você chega lá, 6h30 da manhã. Você vai ficar perdendo tempo, né? Aí o cara quer dormir mais, não consegue, ele acha que tá com insônia, começa a tomar remédio, e não é verdade. Na verdade, ele é um matutino, né? Se você acorda às 6 da manhã todo dia e não se sente cansado, e isso não atrapalha o seu dia, você não tem insônia, né? Você é só uma pessoa matutina, tá? Ou você chama de atraso de fase, né? O nome mais bonito. Então, esse episódio não conversa muito com 80% da população em média, que é o intermediário, tá? E aí tem um artigo muito legal de um pesquisador brasileiro, que é o Roberto Refinetti. Ele fez psicologia no Brasil, depois ele virou professor nos Estados Unidos há algumas décadas. E ele trabalha com... Eu acompanho muitos artigos dele. Ele tem trabalhos muito legais com ritmo circadiano em vários animais.
Tem um artigo agora, de 2019, em que ele compara o cronotipo de 16 bichos diferentes. E aí é muito interessante porque tem bichos que são mais matutinos, tem bichos que são mais noturnos, mas uma coisa que ele estudou é a variabilidade entre indivíduos. Então, por exemplo, nós humanos, quando você é intermediário, você tem uma variabilidade maior da sua rotina de sono. Então, por exemplo, quando você é intermediário, se você acordar todo dia 8 da manhã ou todo dia às 10, dependendo, se a sua rotina for bem adaptada, não faz muita diferença. Se você é muito matutino, acorda às 6 da manhã, a sua variabilidade é menor. A sua variabilidade possível de acordar mais cedo ou mais tarde é menor. Então, na curva do cronotipo, quanto mais extremo você é, quanto mais matutino ou mais noturno você é, além de ser extremo, menor é a variabilidade para mudar de fase. Menor a variabilidade que você tem. Menos jogo você tem para mudar de fase. Então, uma pessoa que acorda de boaça 6 da manhã, ela consegue acordar 7, consegue acordar 5. Quando vai mais que isso, começa a comprometer a qualidade de vida dela. Tudo bem? Ok. As pessoas que são intermediárias, você vai ter um range, um jogo, de mais ou menos 6 horas. Esse range quer dizer o seguinte: se você está acostumado a acordar às 9 da manhã, todo dia, você pode mudar sua rotina para acordar até 3 horas mais cedo ou 3 horas mais tarde, sem comprometer sua qualidade de vida. Sem grandes impactos. Sem grandes impactos. Então, assim, se você acorda 9 da manhã de boa, é o seu horário normal, sem despertador, você pode acordar até às 6, mudar sua rotina para acordar às 6, ou acordar meio-dia. E se você conseguir dormir a mesma quantidade de horas, com a mesma qualidade, dado que você tem um perfil de cronotipo intermediário, beleza, você consegue se adaptar. O problema é quem é muito matutino. Quem é muito matutino ou muito noturno não tem essas 3 horas. Tem menos. E aí essa pessoa tem que adaptar o mundo para ela viver melhor. 80% da população não, consegue se adaptar ao mundo. Mas a gente tem entre 10% e 20% que, pensando em quantidade de pessoas, é muita gente, que sofre mais. Tá? Seja quem acorda muito cedo ou muito tarde. Essas pessoas, a média normal seria acordar o quê? Meio-dia, é isso? Para quem é muito matutino, é acordar tipo 6 da manhã. Todo dia. E para quem é muito noturno? A partir das 10. 10 para frente. Mas você tá dizendo então que essa pessoa poderia se adaptar para 7 da manhã? Ela, assim, comportamentalmente ela até pode, mas ela vai acumular problemas. Por quê? Porque o range dela não é de 6 horas, é menos. Ah, entendi. Entendeu? Então, essas 6 horas, esse range de 6 horas só vale para quem é intermediário. Ah, entendi. O problema é a variabilidade. Esse artigo do Roberto Ferrefinetti é muito legal porque ele mostra isso em outros bichos, né? Certo. Então, existem bichos E é isso que tem um componente genético forte. Muito, na variabilidade. A determinação se você é uma pessoa matutina ou noturna, e aí quando você é matutina você tem um range maior, e quando você é noturno você tem um range menor, é isso? Não. Quando você é intermediário, você tem um range maior. Ah, tá. Quando se você for é matutino ou noturno, é menor. O range é pequeno. Nas pontas é menor. Exato. E isso conversa muito com o Naruhodo anterior, que eu vou deixar na descrição, que fala sobre herdabilidade. Né? Que a herdabilidade é a passagem genética da variabilidade, não das características. Entendi. Né? Então, quando você é muito particular numa coisa, quando você é muito especial numa coisa, em geral você consegue variar pouco em torno dessa coisa. E a distribuição das pessoas matutinas, noturnas e intermediárias é uma curva normal, assim? É uma curva normal. É uma curva normal? Tá. Isso. 80% das pessoas está no meio e tem 10% em cada ponta, mais ou menos. Perfeito. Tá? Então, a determinação é genética, a variabilidade é maior no meio e menor nas pontas. Tá? Certo. Tem tudo a ver com... Então, ouça o nosso Naruhodo, o que é ser normal, que a gente explica isso melhor, até com mais detalhes. Agora, deixa eu fazer uma intervenção aqui, que pode ser que atrapalhe um pouquinho o nosso roteiro aqui, mas é rápida, tá? Você comentou que quando a gente não tinha luz artificial, tudo era diferente, certo? A rotina das pessoas era diferente, a duração do dia era diferente, né? Foi a partir da eletricidade que a gente teve uma mudança radical, assim, nessa... Ou você acha que, ou a luz de velas, a gente já teve uma mudança importante? Não. Pessoas matutinas e noturnas sempre existiram, né? Só que, assim, em média, né? Em média, a gente é mais matutino. Em média, todo mundo é matutino.
Tá? Então, quem é excessivamente matutino e excessivamente noturno é um problema, né? Porque você está muito nas pontas. Tá? Certo. 80 a 90% da população é matutina normal. Tá? Isso é como a nossa espécie funciona. Certo. Tá? E isso até hoje, independente da luz natural. Tá? O que a luz natural faz é atrapalhar o nosso comportamento. E atrapalhando o nosso comportamento, a gente pode gerar uma disrupção no nosso ritmo circadiano. Né? E aí isso leva a problemas. Tá? Perfeito. Nosso ritmo circadiano, ele gosta de rotina, de padrão, igual ser um reloginho. É o que a gente chama informalmente de o nosso reloginho biológico, é isso? É um relógio biológico, exatamente. E é um relógio, tá? Só para você ter uma ideia, 50% dos genes no nosso genoma seguem um ritmo circadiano de expressão de proteínas. Então, metade dos genes do nosso corpo trabalha em função do ritmo de luz de dia e noite. Certo. Tá? Metade dos nossos genes. E 15% desses genes, todos, tem uma regulação direta. Se a gente tiver o ritmo circadiano com problemas, se a nossa rotina comportamental de vigília-sono não for boa, a gente afeta, no mínimo, a expressão de 15% dos nossos genes. Obviamente, isso vai acumular problemas a médio e longo prazo. Então, Claro. a gente vê pessoas que têm problemas de ritmo circadiano, aumenta a chance de, por exemplo, também de depressão, mas aumenta a chance, de, por exemplo, de diabetes. Né? A diabetes depende, o ritmo do seu pâncreas depende muito do ritmo circadiano, da sua rotina. Né? Então, Certo. anos dormindo mal ou com variações muito grandes de horário pode gerar um aumento, e mais a sua alimentação e tudo mais, pode gerar um aumento da probabilidade de desenvolver diabetes, desenvolver demência na idade mais avançada e por aí vai. Né? Certo. Então, isso é muito importante. O ritmo circadiano é uma coisa tão importante que tem um artigo sensacional que mostra isso em cultura de células. Células, tá? Não são pessoas, são células. Eu faço uma cultura de células e avalio a taxa de processos metabólicos nessas células. A partir de um certo período de tempo, a periodicidade desses processos metabólicos entre as células vai começar a variar. Ou seja, olhando um monte de células, eu consigo saber, olhando para elas, quais células são mais matutinas ou noturnas. Na célula, a gente já vê isso. Tá? Agora imagine você que é um aglomerado delas. Né? Vai ver também. Tá? Aí, outras curiosidades interessantes. Existia um senso comum e que existe uma associação entre o cronotipo e a inteligência. Pessoas que acordam mais cedo são mais inteligentes. Vamos deixar 3 artigos na descrição que mostram que isso é mito. Tá? Não existe relação entre a inteligência formal, psicométrica, e o fato de você ser matutino, vespertino ou intermediário. Não existe relação. Então a nossa ouvinte Beatriz, se ela tem esse ciclo dela, onde naturalmente ela acorda às 6 da manhã, ela tem que evitar dormir tarde, né, Antônio? Pra então, ter as horas de sono que ela precisa, né? Isso, especialmente na idade dela, né? O importante é garantir as horas de sono. A tendência é que, conforme ela for ficando um pouco mais velha, vai ter uma pressão para acordar mais tarde. Certo. Tá? Então, isso é fisiológico, é esperado, é ação hormonal. Quando os bebezinhos pequenos, eles tendem a dormir muito cedo e acordar muito cedo. Né? É normal. E aí, imagina se você é uma pessoa que tem um hábito meio desregulado e você tem uma criança pequena, naturalmente você vai se adequar ao quadro dela. Então, tem muitas pessoas que começam a ter uma melhor qualidade de sono por causa da criança. Né? Primeiro, depois daquela fase de ser bebê, porque aí chora, aí você não dorme nada. Mas depois que cresce um pouquinho, quando você tem que cuidar dela o dia todo, ela vai dormir tipo 8 da noite, acorda às 6 da manhã, você vai começar a acompanhar ela, melhora a sua qualidade de sono em média, né? Porque você entra nessa rotina, tá? Algumas outras pessoas não conseguem, tem outros problemas, aí tem a ver com o cronotipo, tem que ver, tá? Quando você fica adolescente, você vai ter uma tendência a dormir mais tarde e acordar mais tarde. Né? E como a gente comentou posteriormente, quando você fica adulto, a partir dos 20, 25 anos, você começa a ter uma variabilidade maior desse jogo em função da sua vida. Tá? Agora, 2 pessoas companheiras, né, que moram junto e dormem junto, ou na mesma casa, como é o caso do Francisco e a companheira dele, e aí um é mais noturno, outro é mais matutino, né? Como é que você resolve isso? Assim? Não tentar resolve. se adaptar nesse range possível aí? Não resolve. A ideia não é resolver. A ideia é mediar mesmo. Foi o que eles falaram, né? Primeiro fazer o teste do HO, que é legal de saber. Né?
E aí você saber, provavelmente ambos vão ser intermediários, mas um joga um pouco para cima, outro para baixo. E aí você consegue conversar, um acorda um pouco mais cedo, outro acorda um pouco mais tarde, e dá tudo certo, né? Certo. Inclusive é um sinal de maior comprometimento afetivo, sabia? Porque você necessariamente tem que fazer algo que não é muito... É ruim no começo, mas depois que vira um hábito, é algo que aumenta o contato e o laço afetivo. Você saber que o outro está fazendo algo que é dando um pouco, e você também dando um pouco é legal. Porque essa situação, ele até brincou com a situação, né, de diminuir o receio de as pessoas deles se verem cada vez menos, né? Tem aquele filme, que eu não me lembro exatamente agora o nome, mas eu me lembro que era a Michelle Pfeiffer e um outro ator, e os dois viravam animais, só que um virava de dia, outro virava de noite, então, como na forma humana, eles não se encontravam. Né? Feitiço de Áquila, pode ser? Acho que se chamava Feitiço de Áquila. Né? Então, duas pessoas enfeitiçadas e que se transformam num animal mais matutino, outro mais noturno, então eles não se encontram, assim, né? Aí ele colocou uma outra questão, Francisco, que é assim, nossos filhos, né? Evidentemente aqui eles devem estar se referindo a caso eles tenham um filho biológico, né? Ele tem mais probabilidade de ser mais noturno ou mais diurno? Então, existe, é herdável. O seu cronotipo é herdável, tá? Então, pessoas que são muito noturnas, em geral, tendem a ter filhos com uma tendência um pouco mais noturna, ou matutino também, ou intermediário varia muito. Né? E um casal que um é uma coisa, um é matutino e outro é noturno, é meio a meio, ou como a maior parte da população é mais matutina, intermediária, acaba tendo uma chance maior de ser mais matutina e intermediária, mesmo sendo um matutino e um noturno? Sim, tende a ser mais matutino. De novo, tem que fazer o teste HO. Tá. Se os dois caírem no intermediário... Epidemiologicamente, eles têm mais tendência a ser matutino e intermediário. Mas aí, no específico, eles têm que fazer o teste para ir ver qual que é a maior probabilidade. Exatamente. Tem que saber. Não dá para bater o martelo. Mas é herdável. Tá? O seu padrão de sono é herdável de algum dos pais. Tá? Inclusive, vamos deixar 2 artigos que é um estudo com gêmeos. Né? Sabe qual é o grau de herdabilidade do cronotipo? 94%, velho. Em gêmeos monozigóticos. Certo. 94%, velho. Então, o sono é algo muito básico e é geneticamente determinado, sim. Sabe? Tem um caráter muito forte. Tá? Então você tem que ter um pouco mais de respeito, assim, pelo ritmo do seu corpo, né? Aquela coisa que você sempre diz, né? De você respeitar a diferença e não encarar a diferença como vantagem, né? Exato. E aí, uma outra coisa que eu sempre falo também, até falei no Nerdcat sobre isso, que você não pode pôr o despertador para a hora que você vai acordar, mas sim para a hora que você vai dormir. Sim. Né? De novo, para quem não conhece, quem está chegando agora, quer dormir melhor? É uma receita simples. Dorme todo dia no mesmo horário. Escolhe um horário e dorme. Todo dia. Não precisa fazer nenhuma outra modificação. Não quer acreditar em mim? Testa. Pega, eu quero dormir todo dia 1 da manhã. Não tem problema. Mas dorme religiosamente. Bota o despertador 1 da manhã, cama. Sem celular, sem luz, sem nada. Hoje eu tô nessa fase. A minha fase atual é meia-noite na cama. Então. Por quê? Porque eu quero estar 8 horas da manhã fazendo exercício físico. Então, você determina, né, o padrão. Tá? Isso mostra que você é bem intermediário mesmo, né? O seu padrão intermediário Que bom, que inveja. Inveja você, inveja. Eu sou a média, Altair. Não tem que invejar, eu sou a média. Não, você não tem ideia de como é bom ter uma variabilidade grande. Porque aí seu grau de possibilidade aumenta muito. De novo, não existe... isso é uma paráfrase importante. Não existe essa ideia de gênio. O gênio é uma pessoa limitada. Limitada naquilo que ela tem de bom. É uma bosta, sabe? E tem o nosso episódio sobre superdotado, né? Eu falo isso muito pra quem tem filho, assim, né? Nossa, meu filho com 3 anos já fala. Todas as crianças, em média, falam. Se você estimula, com 3 anos, ela fala, em média, todas elas falam. Já sabe ler um pouquinho. Então, seu filho é normal. Que bom, porque quanto mais normal ele for, maior a variabilidade dentro daquilo que ele pode ter. Então, maior a gama de coisas que ele pode ser. Tá? Quando você é aprisionado pela genética num quadro, que você não consegue dormir mais cedo do que 2 da manhã, é um inferno, sabe? Você não tem variabilidade para se adaptar, é uma droga. Tá? Então, respeita. Tá? Quem está no extremo da curva, para um lado ou para o outro, tem um problema, é difícil.
tá? Verdade. Então, principalmente em relação a sono. Assim, sono é uma coisa que você não tem bom e ruim, você tem que estar na média. A qualidade é ser na meiota, tá na média mesmo, tá? Quando você sai da média, você provavelmente vai sofrer porque a sociedade as regras sociais são ditadas pela média, né? Isso. Sono, sono, alimentação e sexo tem essas 3 características. Se você faz demais, faz de menos, a ideia é o ritmo. É você manter um ritmo constante dentro das suas possibilidades, tá? Ritmos circadianos são assim, tá? Tudo que é cíclico, quanto mais perto da média, melhor para você. Melhor. Tudo que é cíclico. Não tem essa coisa de pódio, de melhor, competitividade. Não existe isso. A competitividade é a constância. Né? Você acha que as pessoas que gostam de ganhar até no par ou ímpar, né? Eu vou mostrar para você que eu sou melhor. É o mais repetitivo e cotidiano você puder ser, é melhor. Para ganhar no ritmo circadiano. Tá? Então, não tem essa coisa de pódio, de nada disso não, né? Nesse caso. E aí, para a gente começar a encerrar, o Ken, você colocou uma questão anterior importante. Temos 2 artigos também que mostram diferenças de cronotipo entre pessoas que vivem na zona rural versus cidades industrializadas. Tá? E o interessante é que os estudos populacionais mostram que a diferença na nota do cronotipo não é tão grande. A diferença na média. Né? Tá. Então, pessoas que vivem em cidade e pessoas que vivem em zona rural não tem muita diferença na média. Mas tem diferença na variância, na variabilidade. As pessoas que vivem na zona rural têm uma variabilidade do padrão de sono menor. Ou seja, elas têm uma aderência maior à rotina do dia a dia, de luz de dia e noite. Porque ela é muito ditada pela luz natural, né? Quem está numa zona rural e que provavelmente está envolvida com agricultura e atividades afins, né? O dia a dia dela está muito ditada pela luz natural, né? Isso, exatamente. Então, assim, a vida de luz artificial, ela não muda a nossa média, ela muda a variabilidade. Ela joga na nossa herdabilidade. Será que a diferença seria maior se eu comparasse o trabalhador / morador da zona rural com o trabalhador urbano noturno? Sabe, DJ, gente que realmente trabalha de madrugada, né? E tem que dormir de dia, sabe assim, plantonista da noite. Então, a gente tem muitas evidências para mostrar que pessoas que fazem shift, né, fazem turno invertido, têm pior qualidade de vida, assim, em geral. Seja porque durante o dia a qualidade de sono não é boa, porque tem luz e também porque tem barulho, coisas de higiene do sono, seja pela própria adaptação dela ao dia a dia, assim, né? Perfeito. Temos alguns países, um deles é a Noruega, em que existem empregos específicos para trabalhar só à noite, em que eles recrutam pessoas com base no perfil genético. Hoje em dia... Olha só. Porque senão, se a pessoa só trabalhar à noite e ela tem um perfil mais intermediário, ela sofre muito. Quer dizer, faz teste de HO no recrutamento e seleção, é isso? Então, faz o HO, porque o HO é um questionário, mas também faz um teste de sangue. Porque tem como saber seu cronotipo por exame genético, né? Olha. A gente tem 15 genes relacionados com padrões de sono. O principal dele, a principal proteína é chamada period, né, de período. E aí tem a sigla é PER, né, PER. Aí tem o PER 1, 2 e 3. São os principais tipos. E tem pessoas que, assim, normalmente, essa proteína period, ela se acumula durante a noite e durante o dia ela vai se depletando. Então é como se fosse uma ampulheta, sabe? Você coloca um monte de areinha, então você acorda de manhã com bastante period, aí você vai acumulando o dia, vai gastando até acabar, aí você precisa dormir e volta de novo. O período dessa ampulheta varia em relação a algumas pessoas. E aí você tem o ritmo circadiano a partir daí. Foi isso que deu o Nobel para esses pesquisadores, né? É ver todas essas relações desses 15 genes, como que funciona. Dentro do nosso cérebro tem o hipotálamo, que é a área que regula isso, e uma área específica do hipotálamo, que é o núcleo supraquiasmático, que regula a relação entre o nosso sistema nervoso e endócrino, né? Que são as nossas glândulas. E o núcleo supraquiasmático também é ligado ao quiasma óptico, que é diretamente ligado ao olho, né? Então o olho reconhece a luz e o escuro, e isso ativa o núcleo supraquiasmático, que tem uma série de ações
no corpo, né? Seja liberando o hormônio do sono, que é a melatonina, e uma série de outras funções nas glândulas. Então, algo super importante, geneticamente regulado e tudo mais. E aí, só para encerrar, uma curiosidade interessante desse artigo do Roberto Refinetti, dos bichinhos, né? Ele verificou 16 bichinhos, desde de camundongos, que são muito pequenos, até boi, que é muito grande, tá? Então ele pegou espécimes de vários tamanhos e ele queria relacionar se tinha uma relação entre cronotipo e o tamanho do bicho. Será que bicho maior tem um cronotipo diferente? E ele viu que não tem essa relação. Não tem uma relação entre o seu tamanho, né, e o cronotipo. Tem relação com o seu desafio ecológico. Então, quando você pega um rato, né, um ratinho, ele tende a ser mais noturno, né, com uma variabilidade maior. O legal do artigo do Refinetti é que ele estudou a variabilidade. Então, por exemplo, tem bicho que é muito estereotipado. São bichos que vivem em colônias, em grupos grandes. Todos eles juntos dormem no mesmo horário, acordam no mesmo horário. Como se fosse um bicho só. O bicho com a menor variabilidade no cronotipo é a ovelha. Ovelha. A ovelha. Ovelha dorme tudo junto, assim. Vamos dormir? Vamos. Blá, dorme todo mundo, acorda todo mundo. Bé, por isso que ela virou o símbolo do sono, é isso? Então, a ligação não é direta com essa, mas sabendo o cronotipo faz sentido, né? Tem o nosso Naruhodo, né? Porque se pular carneirinhos, contar carneirinhos faz a gente dormir mais rápido. Ajuda a dormir. Então... vale a pena esse episódio também. Inclusive, a pergunta foi do Átila, né? Desse episódio. Verdade. O organismo que tem maior variabilidade do cronotipo é o gato. O gato, ele chega a ter, assim, a ovelha, em média, ela só tem menos de 1 hora de variabilidade no cronotipo. Então, se a ovelha acorda às 6 da manhã, no máximo ela vai acordar às 7 ou às 5. Não varia mais. Durante toda a vida do bicho. O gato varia 24 horas. Então tem gato... Eu posso te falar, porque as gatas que eu tive, elas dormem em qualquer momento. Então esse padrão de dormir em qualquer momento, esse é o padrão intermediário do gato. Né, que dorme picado ao longo do dia. Ainda mais que gato vive aprisionado em casa. Então não tem nada a ver com o ritmo ecológico dele. Então ele dorme tipo freestyle. Sim. Você viver com o gato do seu apartamento, no ritmo circadiano do gato, é igual você ficar aprisionado dentro de uma caverna. Você não sabe quando é dia ou noite, é deixar o gato no seu apartamento. Então ele dorme, assim, em média, o gato vai dormir picado. Né? Mas temos gatos que dormem o dia inteiro de manhã e viram satanás à noite. E tem gato que é ativo de manhã e à noite. Tem toda essa variabilidade possível em felinos. Né? O gato é o melhor representante disso. Né? E isso mostra como a gente zoa a vida do gato, né? Porque a gente zoa todo o cronotipo dele, deixando ele em casa. Já tive 2 gatas que eram filhas, que eram mãe e filha, né? E uma é a média, a mãe, e a filha é completamente zoeira à noite e dormindo de dia, sabe? Então. Que é um pouco mais esperado do gato, mas tem muita variabilidade, tá? Sim. Então, não é igual a ovelha. E aí tem todos os bichos intermediários. Por exemplo, boi é bem intermediário. Tem bois que dormem um pouco mais cedo, outros mais tarde, né? E tal. Tem esquilos, são todos intermediários. Quando você fala que o que afeta é o contexto ecológico, né? A gente está falando do contexto, é isso? Das variáveis externas? Isso, da vida ecológica. Então, se você é um organismo predador, que tipo de presa você preda? Qual é o horário que essa presa dorme ou acorda? Então você se adapta. Qual é o horário que o seu predador está acordado, né? Isso. Então, é bem a briga de gato e rato. Então, o predador se adapta ao cronotipo da presa e a presa tenta mudar o cronotipo para não dar um match com o do predador. Ou seja, tem um fundo evolucionista aí nessa... Total. Tem uma coisa de seleção natural aí. Né? Então, o gato tem a maior range, né, de cronotipo, e o segundo lugar, depois do gato, quem é? O rato. O rato tem uma alta variabilidade também. Né? E aí a hipótese evolutiva é para casar isso, né? E aves também tem uma grande variabilidade, algumas delas. Tá? Isso, a hipótese é que o aumento na variabilidade do cronotipo de aves é pela resposta à pressão seletiva de serem predadas por gatos ou felinos. Tá? Então, muito interessante. Muito interessante. Muito. Né? Então, para fechar o episódio, podemos dizer assim que pessoas que acordam de mau humor, tem pessoas que acordam de mau humor, em geral é por alguma disrupção do sono, muito mais do que o cronotipo, acordar de manhã ou tarde.
É importante ver isso, né? Aí vale um último parênteses. Existe uma categorização clínica, psiquiátrica, do que eles chamam de depressão matutina. Tem gente que acorda de manhã deprimido, tá? Aí é um caso... Não conte com esse episódio. Você tem que ir no médico fazer um teste, um exame para ver, tá? Não conte com isso. Tem pessoas que, de fato, acordam deprimidas de manhã. Mas isso significa que ela está deprimida? Isso. É clinicamente depressão. Tá. Tá? Quer dizer que é depressão clínica. Ela está deprimida e essa depressão se manifesta mais pela manhã. Isso. É isso? Mais pela manhã. Isso. É quando ela mais percebe. Né? Certo. Só que, de novo, é por causa do sono? Não. Em geral, é por causa de alguma outra coisa, só que manifesta mais de manhã, que é quando a pessoa não sente vontade de sair da cama, ou começa a fazer atividades repetitivas e não percebe o tempo passando de manhã, sabe? Não se sente animada de forma nenhuma de manhã. E aí, ao longo do dia, ela vai se arrastando e vai melhorando. Tá? Perfeito. Então, assim, se você tem isso muito forte, vá no médico. Procure, né? Não, isso aqui não é diagnóstico para nada, mas chama a atenção. A depressão matutina, ela é rara, tá? Mas ela acontece em algumas pessoas, sobretudo pessoas, por exemplo, que tiveram algum problema hormonal. Às vezes você fez uma cirurgia na tireoide, e aí desregula alguns hormônios, você começa a ter esse tipo de depressão. Aí tem que fazer reposição. Às vezes é por causa da vida da pessoa mesmo, tá com um quadro depressivo por alguma questão, e aí pode aparecer como um sintoma. Tá? Então, para fechar, mau humor e sono tem uma relação unidirecional. E essa relação unidirecional é do mau humor para o sono, não do sono para o mau humor. Tá? Então, o mau humor de manhã é uma consequência e não uma causa da rotina que você mantém durante o dia. Então, respeite a sua rotina cotidiana. Tudo bem que você pode ficar mais pobre, menos feliz ou ter menos acesso a oportunidades para as pessoas que estão no extremo da curva, faz parte, né? Mas saber disso te empodera a controlar aquilo que te controla e ser uma pessoa mais cônscia das suas limitações e também das suas possibilidades, né? Então agradeço aos nossos ouvintes e em especial a Vivi e a Mila pelo áudio e pelo prestígio de tê-las como ouvintes do Naruhodô. É isso aí. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodô. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.